Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis, foi um dos maiores intelectuais do século XX, talvez um dos pensadores mais influenciadores do seu tempo. Ele é muito conhecido como o autor das Crônicas de Nárnia, e também conhecido pelos seus textos de apologética cristã, como Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao seu Jovem Aprendiz, entre tantos outros. Dentre estes tantos outros, ele tem um texto chamado O que significa o Natal para mim, publicado originalmente em 1957 e reunido na coletânea Deus no Banco dos Réus, uma das obras publicadas pela editora Thomas Nelson Brasil, que tem feito um trabalho muito bom de publicar trabalhos inéditos ou textos pouco conhecidos do Lewis para o público brasileiro, assim como edições muito boas das suas obras já conhecidas. E, embora esse texto tenha sido escrito em 1957, ele é muito mais atual do que você pensa. O texto começa com Lewis dizendo que há 3 coisas chamadas de Natal. Uma delas é a festa religiosa, que é importante e até mesmo obrigatória para os cristãos. Mas, já que esse aspecto do Natal não é de interesse de todos, ele não fala mais a respeito nesse texto. A segunda, que tem relação com a primeira, é uma festa popular, um feriado, que faz parte já dos nossos calendários há um bom tempo e é comemorado principalmente como a hospitalidade, reunir as pessoas, enfim. E a terceira coisa chamada de Natal, que é sobre o que ele se detém nesse texto, é o que Lewis chama de pandemônio comercial. O Natal como comércio. E Lewis apresenta 4 argumentos pelos quais ele é contra esse tipo de Natal. No geral, a prática traz muito mais dor de cabeça do que prazer. Basta passar a noite de Natal com uma família que leva a comemoração a sério, em seu terceiro aspecto, o comercial, para constatar que se trata de um pesadelo. Muito antes do dia 25 de dezembro, todos já estão esgotados, fisicamente exaustos após semanas de lutas diárias em lojas superlotadas e mentalmente desgastados por tentar lembrar quem deve ser presenteado e decidir o que seria adequado para cada um. Eles não se sentem dispostos para confraternizar, muito menos, mesmo se quisessem, para participar de cultos religiosos. Pelo contrário, aparentam muito mais estar enfrentando um longo período de enfermidade no lar. Seu segundo argumento é de que quase tudo é involuntário. Segundo a regra moderna, somos obrigados a presentear quem nos presenteia. É quase uma chantagem. Quem nunca ouviu brado de desespero e rancor quando, já no final de tudo, quando todos achavam que o transtorno havia chegado ao fim naquele ano, um presente indesejado da senhora ocupada surge na caixa de correio, obrigando um de nós a voltar às tenebrosas lojas para retribuir-lhe a gentileza. O terceiro argumento é que presenteiam-se coisas que mortal algum jamais comprou para si. Bugigangas inúteis e de mau gosto consideradas novidades, porque ninguém foi tolo o suficiente para adquiri-las antes. Será que realmente não temos utilidade melhor para os materiais e para o talento e tempo humanos do que gastá-los com essas futilidades? Pergunta Lewis. E o quarto e último argumento, o transtorno. Afinal de contas, durante o pandemônio, nós ainda temos compras normais e necessárias a fazer, e a confusão da época triplica a sua complexidade. As pessoas dizem que toda essa movimentação deprimente do comércio deve continuar, porque faz bem para a economia. E o Lewis arremata dizendo que essa movimentação comercial é um mero sintoma anual da condição lunática em que se encontra o nosso país. Na verdade, o mundo todo, na qual a vida de todos se resume em convencer os demais a comprar coisas.
lojas lotadas, gastar um dinheiro que você não tem com coisas que você não precisa ou que ninguém precisa, para agradar pessoas que, vamos ser sinceros, às vezes nós nem gostamos tanto assim. Ou porque nós nos sentimos na obrigação de agradar os parentes, os familiares, amigos, enfim. Ou aquele corre-corre, aquela agitação para organizar as festas do fim de ano, a festa de Natal, o que vai ficar pronto para ceia, todo aquele estresse. Isso é estranho para você? Para mim, não. E aí eu pergunto, por que nós celebramos o Natal da maneira como celebramos? Será que isso tem a ver com o significado que o Natal tem para nós? C.S. Lewis é um autor conservador. E a sua crítica parte do pressuposto de que há um esfriamento do sentimento religioso na sociedade moderna. A sua crítica ao Natal é uma crítica a esse esfriamento do sentido religioso cristão da festa. De como o Natal deixa de ser comemorado por um sentido religioso para ser comemorado com um outro sentido, um sentido de um feriado comum ou até mesmo um sentido puramente comercial. E é aqui que eu vou discordar um pouco do C.S. Lewis. O Natal continua sendo uma festa religiosa, como sempre foi, aliás, até mesmo antes do cristianismo. Nós sabemos que a data de 25 de dezembro foi apropriada pela Igreja e transformada em feriado cristão, até mesmo diferente da maneira como os primeiros cristãos celebravam o Natal. E hoje esse Natal continua sendo uma festa religiosa. Não talvez no sentido cristão, como C.S. Lewis fala, mas no sentido do capitalismo como religião, como diz Walter Benjamin. Benjamin identifica na dinâmica do capitalismo uma semelhança muito grande com a dinâmica de funcionamento das religiões e estabelece um paralelo com a religião cristã, exceto que no capitalismo a culpa não é expiada. Você continua sempre naquela mesma dinâmica, sempre naquela mesma ritualística, mas sem nunca chegar a um lugar especificamente. E isso nós podemos ver nessa comemoração comercial do Natal, que pode ser identificado como parte desse culto ao Deus mercado, ao comércio, ao vender e ao comprar. Não apenas coisas, mas também pessoas, relações, sentimentos. Muitas vezes nós compramos presentes para as pessoas porque queremos parecer pessoas boas. Queremos parecer que gostamos das pessoas, que nos importamos. Nessa época do ano também, muitas pessoas doam cestas básicas para pessoas carentes ou fazem outros atos de caridade. Mas o quanto desses atos realmente é uma expressão de que nós nos preocupamos com essas pessoas? Uma expressão de solidariedade? Aliás, solidariedade que tem muito mais a ver com o espírito do Natal, nesse sentido cristão, do que essa comemoração comercial que nós temos hoje. Tanto é que a figura do Papai Noel que nós temos hoje é muito mais essa figura criada pela Coca-Cola, do Bom Velhinho, do que as figuras que lembram o São Nicolau, que tem uma história marcante de solidariedade. E vejam como tudo isso tem muito a ver com o que nós vivemos hoje, especialmente nesse ano de 2020. Ao longo do texto, nós nos deparamos com expressões como pandemônio, tumulto, a necessidade de salvar a economia. Nós cansamos de ouvir todas essas coisas em 2020. E, reparem, isso vai muito além do Natal. Tem a ver com a nossa própria sociedade. Agora, o que o Natal significa para mim? Bom, isso lá é comigo. Sigo aqui a ideia do C.S. Lewis. Se fosse da minha conta dar uma opinião sobre o Natal, diria que aprovo a ideia de confraternização. No entanto, aprovo muito mais a ideia de que cada um cuide da sua própria vida. E é isso que eu desejo para esse Natal de 2020. Que cada um cuide da sua própria vida e da vida do seu próximo.